E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Aposto que você, que é fã de Dragon Ball, em algum momento já ouviu falar que Dragon Ball não tem história, que é uma obra rasa, que só tem luta e tudo isso daí. Mas será que é bem assim? Bom, pra quem não sabe, eu iniciei uma série aqui no canal, que na verdade vai ser uma baita de uma novela, onde eu pretendo analisar todo o mangá de Dragon Ball. Já pensou que doideira é isso, galera? Pois é, eu vou analisar o mangá de cabo a rabo, destrinchando toda a construção da história de Akira Toriyama. E aí, vamos ver se ele é realmente um bom escritor ou não. Esse vídeo aqui é o segundo dessa série, e eu já fiz um vídeo analisando o primeiro arco de Dragon Ball, o arco Esferas do Dragão. E se você quiser assistir ao vídeo em questão, fica até o final desse vídeo aqui, que eu vou deixar na tela para você clicar, beleza? Bem, nesse segundo vídeo eu vou falar do segundo arco de Dragon Ball, o arco do 21º Torneio de Artes Marciais, o primeiro grande torneio da franquia, e que mudou o rumo da história de Dragon Ball. Se não fosse por esse arco, Dragon Ball não seria como é hoje. Curioso para saber como é que foi isso? Então pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Quando Goku terminou a primeira aventura em recolher as esferas do dragão, ele partiu para treinar com o Mestre Kami, que tinha convidado ele um tempinho atrás. Quando Goku chega até Kami, é aquela coisa de sempre, ele tá fissurado em mulher. O Mestre Kami diz ao Goku que ele precisa passar em um teste para ser treinado por ele, e esse teste é resumidamente levar mulher bonita para ele. Eu não vou perder nem muito tempo nessa parte aqui, galera. Isso porque é uma parte da história que não tem praticamente nada para se extrair, além do reforço da personalidade pervertida do Mestre Kami e a inocência do Goku. Isso é algo que eu já comentei no último vídeo dessa série, e eu mantenho a minha opinião. Eu não curto. Mas nessa primeira parte do arco teve algo interessante, que foi a aparição do Kuririn, um monge do templo Shaolin, que foi buscar pelos ensinamentos do Mestre Kami. E também foi nessa excursão que a Lanche apareceu, já que foi ela a tal pessoa que eles encontraram para servir o Kami. A presença de Lanche ali também serve como alívio cômico, já que ela tem uma síndrome de dupla personalidade, e quando ela espirra, alterna de uma menina super doce e boba para uma maluca psicótica. E é como eu disse no vídeo anterior, essa fase inicial de Dragon Ball não se importa em perder muitos quadros e até capítulos inteiros só com comédia. Eu não gosto porque não é fácil me fazer rir, então as piadas quase nunca dão certo para mim. E isso torna a minha leitura só ok. E quando se estende muito, pra mim fica bem chato. Mas isso depende de cada um. Enfim, a primeira parte do arco é basicamente isso. Nada de muito profundo pra falar. A segunda parte é quando melhora um pouco pra mim, porque é quando finalmente começa o treinamento de Goku e Kuririn. E também é quando as crianças descobrem sobre o torneio de artes marciais e pedem para participar. Nessa fase, Mestre Kami faz uma série de atividades com eles que estimula a competição. E essa dualidade entre os dois é legal, já que Goku é extremamente bobo, enquanto Kuririn é um espertalhão trapaceiro. A princípio podemos acabar não gostando do Kuririn, já que ele é muito trapaceiro. Mas no decorrer do arco isso vai melhorar, até porque, de uma forma meio implícita, é explicado o porquê de ele ser assim. E eu vou comentar com vocês quando o momento chegar. Além dessas atividades competitivas, o treinamento do Mestre Kami tem um outro grande alicerce, que é o trabalho. Sim, os alunos do Kami não simplesmente treinam socos e chutes, eles fortalecem seus corpos trabalhando. E não só o corpo, mas o caráter também. Como eu disse no vídeo anterior, Dragon Ball parece ser um mangá raso e sem propósito. E muitas das vezes é mesmo, como na primeira parte desse arco que eu acabei de mencionar.
Mas o mangá também está cheio de lições pedagógicas, e o treinamento de Mestre Kami é um grande exemplo disso. Através dos ensinamentos do velho mestre, Goku e Kuririn aprendem a importância do trabalho. Aprendem que o trabalho deixa eles mais fortes, mais dignos, e aprendem que para conseguir algo, eles precisam passar por isso. Eles também aprendem sobre a importância de estudar, e que um bom artista marcial não precisa somente ser forte no corpo, mas na mente também. E é claro que também tem lições sobre atividades físicas, alimentação e todas essas coisas que uma criança precisaria saber sobre uma vida saudável e produtiva. Eles querem se tornar fortes e entrar no torneio de artes marciais, certo? Então eles precisam merecer isso. Tudo isso são coisas que para nós, cavalos velhos, quando lemos, não damos muita bola porque para nós são só coisas óbvias. Ou ao menos deveriam ser. Mas para uma criança ou um pré-adolescente lendo aquilo dali, aquelas páginas podem conter um aprendizado e uma influência muito grande. Afinal, ver personagens com que você se identifica e respeita aprendendo algo e dando valor para aquele aprendizado pode fazer com que você dê também. Te faz refletir sobre aquilo. Essa fase de treinamento com o Mestre Kami é uma das partes que eu mais gosto no mangá de Dragon Ball, principalmente nesse início da história. E são partes como essa que me fazem gostar muito do Mestre Kami. E é bom ver esse lado dele, já que até agora só vimos ele ser um velho nojento. Bom, mas então depois de todo o treinamento de Mestre Kami, ele decide aprovar a participação dos seus alunos no tão falado torneio de artes marciais. Mas tem um problema. Um dos ensinamentos que Mestre Kami quis passar aos seus discípulos é que eles nunca devem pensar que chegaram no topo. Eles sempre devem ter humildade e entender que sempre pode haver alguém melhor do que eles. Só que enquanto treinava Goku e Kuririn, ele entendeu que os dois são muito mais fortes que os lutadores que estariam no torneio. E então, para não deixar que seus discípulos ganhem e se encham de soberba, Kami decide se disfarçar e participar. E então ele entra no torneio como Jack Chun, e o seu objetivo é vencer os seus alunos. O que nos leva para a terceira parte desse arco, o torneio de artes marciais. O torneio de artes marciais funciona de uma forma bem simples. Como é um torneio mundial, muita gente de tudo que é canto se candidata. Então, para passar uma peneira nessa gente toda, eles fazem as lutas preliminares, que são lutas internas que não chegam a serem vistas pela plateia. E nessas preliminares, acontece uma baita de uma peneira, já que de dezenas ou centenas de lutadores, só sobram 8. Nessas preliminares tem algo interessante de se mencionar, e é sobre o Kuririn. Lembram que eu tinha dito que havia um motivo para ele ser trapaceiro daquele jeito? Pois é, na sua luta preliminar, Kuririn encontrou com o monge Shaolin, que pertenciam ao mesmo templo que ele. E nós descobrimos que, na verdade, ele era motivo de chacota no seu templo, e foi por ser rejeitado pelos monges que ele foi em busca do poderoso Mestre Kami para treiná-lo. E antes de lutar contra esses caras, Kuririn está completamente desmotivado. Ele não acredita na sua força, e acha que vai ser facilmente derrotado no torneio. Ou seja, ele tem um grande problema de alta confiança. Kuririn, por ter sido tão desprezado, não tinha confiança na sua capacidade, e por isso ele se julga inferior. E esse provavelmente foi o motivo de ele trapacear tanto quando começou a treinar com Goku. Ele tinha tanta falta de confiança em si mesmo que trapacear era o jeito que para ele era crível de vencer. Mas o que a gente já sabia se torna óbvio para Kuririn, e ele derrota o monge que fez tanta chacota dele com muita facilidade. E depois disso é só festa para ele e para o Goku, que são ridiculamente superiores aos participantes daquele torneio. Esse detalhe sobre Kuririn é muito interessante, até porque dá para ver que a falta de confiança dele, embora tenha sido muito melhorada, é um problema até hoje em Dragon Ball Super. É uma característica do personagem. E eu só gostaria que o Akira trabalhasse melhor isso no mangá, que ele tivesse deixado isso mais claro, porque apesar de eu ter percebido, não é uma ligação que qualquer um faria, e um leitor mais desatento provavelmente não perceberia esse detalhe sobre o personagem.
E também tem outra crítica em relação a isso, mas eu vou deixar mais pro final do vídeo, onde eu vou falar o que eu teria feito de diferente nesse arco e o que deixaria ele melhor na minha opinião. Mas enfim, fora isso não tem mais nada de muito importante nas preliminares. Além, é claro, que descobrimos que Yantia também está participando da competição. Quando as preliminares acabam, conhecemos os lutadores que vão para as finais, que são Goku, Kuririn, Yantia, Jack Chun, vulgo Mestre Kami, um lutador estranho pra caramba chamado Bacterium, uma mulher chamada Ranfan, ou Ranfan, e um outro cara chamado Namu, ou Nan, em muitas traduções. Durante as fases finais, conforme as lutas vão ocorrendo, nós vamos vendo um desenvolvimento maior desses personagens, ou não. Na luta de Kuririn vs Bacterium, por exemplo, não temos nenhum desenvolvimento bacana de combate, é só uma luta completamente cômica. A luta teve umas soluções criativas, como Kuririn não poder ser afetado pelo fedor do Bacterium por não ter nariz, mas pra mim foi um desperdício, e eu também vou falar disso mais pro final do vídeo. Também teve a luta do Mestre Kami vs Yantia, que também não teve nada demais. E fora que, depois dessa luta, teve todo um papo furado sobre o Yantia desconfiar que o Jack Chun era o Mestre Kami, o que acontece muito nesse arco e pra mim foi uma grande perda de tempo, já que desde o início era óbvio pra gente que o Jack Chun era o Kami. E enfim, nada demais nessa luta também. Depois teve Namu vs Ranfan, outra luta que também foi voltada para a comédia. Mas pelo menos essa luta serviu para explorar bem a personalidade honesta do Namu. E isso, associado com o fato de já sabermos da razão de ele estar naquele torneio, ser conseguir água para sua vila, faz a gente sentir empatia por ele. Provavelmente Namu é o personagem com o objetivo mais nobre para estar nesse torneio. E isso faz até a gente pensar que talvez ele ganhe a competição. E alguns podem até mesmo torcer para que isso aconteça. E tem a luta do Goku contra o Guillian, que foi uma luta mais disputada do torneio até aqui, contendo mais detalhes narrativos, como o ciclo de tentativa e falha, reviravolta e também soluções criativas. Foi a luta mais densa em questão de conteúdo, até porque foi a luta do protagonista, mas também nada que acrescente para a trama de forma geral. E um detalhe negativo nessa luta para mim, que eu esqueci de mencionar, foi a aparição repentina da cauda do Goku, que do nada apareceu no momento mais conveniente que poderia ter aparecido, como o Guillian tinha prendido ele e ele não tinha força para sair. Então, ao recuperar sua cauda, ele fica mais forte e consegue sair. Até então, não tinha tido nenhuma pista sobre que a cauda do Goku estava voltando a crescer, ou pelo menos nada que eu tenha percebido. Então, para mim, foi uma forma de Deus Ex Machina. O Akira, com certeza, não pensou numa solução mais viável para o Goku sair dali, e então deu essa solução descabida. Então eu, sinceramente, não gostei, pela falta de preparação desse momento. E entre as quartas de finais e as semifinais, tem uma grande enrolação, com, de novo, uma comédia que pra mim não chega nem perto de funcionar, como o Mestre Kami dançando sem sentido nenhum, quando o apresentador do torneio deu o microfone pra ele. Cara, eu leio essas páginas e penso, pra que isso existe? Com certeza Toriyama fez isso para descer um pouco a curva de tensão, já que antes disso tivemos uma luta atrás da outra, e ele poderia achar que estava cansativo. Mas sei lá, ele poderia fazer isso de tantas outras maneiras. Depois vem as semifinais, onde Mestre Kami enfrenta e derrota Kuririn, e Goku enfrenta e derrota Namu. E essas lutas acabam se tornando um pouco mais emocionantes que as primeiras, porque aqui é notório nos personagens a vontade de vencer. Kuririn quer muito vencer Jack Chun e enfrentar Goku, e Namu quer muito vencer Goku para ganhar o torneio e levar água para sua vila. Então as lutas acabam tendo um pouco mais de emoção. Mas de novo, a perda de tempo com comédia boba é um problema aqui. Quando o apresentador, por exemplo, para a luta de Kuririn e Mestre Kami para perguntar sobre um movimento tão rápido que ninguém pode ver. E aí o mangá perde várias páginas, quase meio capítulo, só com os dois mostrando para todo mundo o que eles fizeram. Resumindo, só perda de tempo e que para mim também não teve graça nenhuma.
Quando Namu é derrotado por Goku, Mestre Kami, que sabia dos seus motivos para o torneio lendo sua mente, que aliás é uma habilidade que eles esqueceram totalmente depois, mas enfim, sabendo disso, ele deu a solução para o Namu, dando a ele uma cápsula para armazenar água e falando sobre uma fonte de água, mais uma vez mostrando seu bom coração solucionando o problema do homem. Mas apesar de bacana, essa cena para mim também foi um grande desperdício, e eu explico melhor no fim do vídeo. Continuando com o torneio, no fim Jack Chun e Goku acabam indo para a final, ou seja, mestre e aluno vão se enfrentar, o que já era meio que previsível. A luta de Goku e Mestre Kami é de longe a mais disputada do torneio. É um show de técnicas, de reviravoltas e de soluções criativas, além de conter também várias referências a artes marciais tradicionais, como o Mestre Kami usando Suiken. E na verdade, o próprio Mestre Kami é totalmente baseado nessas artes marciais tradicionais chinesas, todo o estilo de suas técnicas. O que deixa claro que Toriyama bebeu muito nessas fontes ao criar sua história, e principalmente esse personagem. E algo que é muito interessante construído nesse combate é a competitividade que Mestre Kami desenvolve em relação ao Goku. Afinal, ser um artista marcial centenário e estar sofrendo para enfrentar um moleque é meio complicado. Então o mangá coloca na cabeça da gente que Kami pode levar aquilo muito a sério, levar pro pessoal. E quando o Goku se transforma em Uzaru e Mestre Kami dispara um Kamehameha contra ele, a gente até pode mesmo chegar a acreditar que ele tentaria matar Goku. Mas ao contrário disso, ele demonstra muito cuidado com seu aluno, preferindo explodir a lua do que atacar Goku diretamente. E não é só isso, mesmo com Goku caído, adormecido, Kami não ataca ou joga ele para fora da arena, demonstrando um grande fair play. Bom, no fim de tudo, Mestre Kami acaba sendo campeão do torneio de artes marciais, e em toda a competição ele lutou de forma justa, tendo o máximo de cuidado possível para não machucar ninguém. E até mesmo com Goku, que o pressionou até o limite, Kami teve o máximo de cuidado possível ao lutar e ao conter seus ataques, e em nenhum momento ousou trapacear. E por fim, ele passou a lição que queria passar para os seus alunos, que era a de que sempre existiria alguém mais forte que eles, e que eles nunca poderiam deixar de procurar melhorar, lição que Goku com certeza levou para a vida toda, né? No fim, Kami mostrou ser merecedor do grandioso título de Deus das Artes Marciais, e mostrou ser um personagem muito mais profundo do que um simples velho tarado. Durante o treinamento de seus discípulos, Kami lhes ensinou todo o caminho da virtude, dando àquelas crianças muitas lições de caráter e também para levar uma vida tranquila e saudável, além de ensinar que a importância das artes marciais não é a disputa predatória ou a subjugação, e sim a evolução do caráter, a autodefesa e a superação dos seus próprios limites. E para ensinar a lição máxima dos seus discípulos, que é a lição da humildade, Kami se inscreveu no torneio e teve todo o trabalho de lidar com todos eles, fazendo o possível para não feri-los. E ele fez tudo isso sem intenção de receber algum prêmio ou engrandecer seu nome, já que lutou disfarçado. Mestre Kami foi o personagem mais grandioso desse arco, e mostrou ser um personagem digno do nosso respeito e admiração. E bom, na parte final do arco nós tivemos a comemoração do pessoal, com Goku praticamente comendo todo o prêmio que o Mestre Kami conseguiu. E também no fim Goku decide continuar com seu caminho de aventuras, enquanto Kuririn decide passar um tempo a mais com o seu mestre. Um final bem tranquilo, com o protagonista finalizando uma aventura e partindo para outra, como no arco anterior. Agora, dando as minhas opiniões sobre esse arco, a primeira parte dele inteira, aquela envolvendo o teste do Goku e do Kuririn para serem alunos do Kami, poderia ser completamente removida e que não faria diferença nenhuma. Mas fazer o quê? Esse tipo de coisa era característica de Dragon Ball na época. A segunda parte do arco, a do treinamento, para mim foi muito boa. Fez uma boa mediação entre comédia e lições de vida, e deu um ar muito nostálgico lento. Agora falando sobre o torneio, já é um pouco mais complicado.
De forma geral, o arco foi de médio para bom, com certeza não passando de bom. E para mim, ele tinha potencial para ser muito bom, mas tem muita coisa que precisaria ser mudada para considerar esse arco realmente acima da média. Falando primeiro sobre Kuririn, eu acho que o Akira perdeu a oportunidade de dar uma grande carga dramática para esse personagem nesse arco. A trama dele com o pessoal do templo foi muito mal aproveitada na minha opinião. O fato de o Kuririn ter derrotado seu bully com facilidade pode ter sido prazeroso, mas poderia ter sido muito melhor. Eu preferia que ele tivesse enfrentado o Bacterian nas preliminares, para na final ter enfrentado o monge. Na minha opinião, teria sido melhor se a luta contra o monge não fosse tão simples assim, e como foi dado a entender que ele era um grande prodígio do templo, não seria incoerente ele ter um nível que pudesse dar algum trabalho ao Kuririn. Uma luta disputada com esse cara, onde Kuririn tivesse que ultrapassar os seus limites ao mesmo tempo que lidava com o seu medo e a sua falta de confiança, teria tornado a luta muito mais enriquecedora para esse personagem. Outra coisa que me incomodou pacas foi esse mistério vagabundo envolvendo a identidade do Jack Chun. Cara, é óbvio que o Jack Chun é o Mestre Kami, mas ainda assim o mangá perde um tempo horroroso falando disso. É uma perda de tempo completa. Para resolver isso, o Akira poderia desenvolver melhor esse mistério, tornando um mistério real. Como fazer isso? Bom, para início de conversa, ele poderia fazer uma alteração a mais na aparência do Kami. E ao invés de só pôr a peruca, acrescentar também uma barba. As características mais chamativas do Mestre Kami é o seu bigode e a sua barbicha, e logo isso Toriyama decidiu deixar. Então a gente bate o olho no Jack e já sabe quem é. Outra solução poderia ser deixar ele mais alto. E como fazer isso? Bom, descobre-se depois que o sapato ou a bota do Chun tinha um fundo alto por dentro. Ele poderia também usar algumas técnicas para mudar a voz. Sei lá, o cara ler mente, faz braço ilusório e várias outras coisas. Então alterar a voz é o de menos. Enfim, várias coisas poderiam ser feitas na aparência dele. Tem várias formas de se disfarçar alguém. Outra coisa óbvia era que justamente na hora da luta o Kami desaparecia, o que deixava óbvio que ele era o Jack Chun. Então isso poderia ser resolvido talvez usando o Pual e o Oolong. Um dos dois poderia se transformar nele para se disfarçar, e então veríamos o Jack Chun na arena, mas veríamos o Mestre Kami na plateia, o que aumentaria o mistério em relação ao Chun. Isso foi feito pelo Namu depois que ele foi eliminado, mas nessa altura já tínhamos certeza absoluta quem era ele, o Jack Chun. E o que fez esse disfarce do Namu é ser só uma cena cômica para confundir o Yantia, outra grande perda de tempo. Mas se isso fosse feito de uma forma entre aspas séria desde o início, poderíamos ter um mistério envolvendo isso. E outra coisa que eu não gostei nesse arco foi o desfecho do Mestre Kami com o Namu. Claro que foi legal o Kami ter dado a cápsula para ele, dito onde pegar água, mas tipo, não podia ter dado uma solução bem mais dramática? Ao invés de dar essa solução simples, poderíamos ter uma cena onde o Kami promete ao Namu que quando ele ganhasse o torneio, usaria o pagamento do prêmio para comprar água para a vila dele. Isso teria levantado mais as nossas expectativas para a luta final, daria uma carga dramática bem maior para a luta, e teríamos a presença de Namu na torcida, o que aumentaria a tensão do combate. Mas ao invés disso, o Akira deu uma solução bem simples e rápida para aquela trama, desperdiçando uma grande oportunidade. Lembrando que ele tinha perdido vários quadros em capítulos anteriores para nos lembrar desse drama do Namu, e nos fazia acreditar o quão sério isso era, para depois nos dar uma solução extremamente simples. E essas são basicamente as minhas críticas a esse arco, que como vocês podem ver, não são poucas. Na minha visão, o Akira até criou boas ideias para esse arco, mas desperdiçou a maioria, não extraindo o máximo que poderia delas e dando sempre soluções simples e, entre aspas, cômicas. Além também de perder tempo com coisas triviais. Mas isso significa que o arco é ruim e o Toriyama é um escritor medíocre? Com certeza não. O arco é bom e entretém. E para o público de Dragon Ball naquela época, que era composto por crianças e pré-adolescentes japoneses dos anos 80, isso provavelmente bastava. Tanto é que vendia muito.
E fora que temos que levar em conta que Akira Toriyama desenhava um mangá semanal para Shonen Jump, e isso significa uma pressão imensa de trabalho e tendo que lidar o tempo todo com opiniões de terceiros. E isso somado ao fato de que, se eu não me engano, Dragon Ball não era a única obra do Akira naquele momento. Ou seja, talvez esse cara não tenha tido o tempo que eu tive para pensar. Não dá para saber o que ele passava na época em termos de carga de trabalho e estresse, e também as pressões criativas. Então, nada desses erros que eu apontei significa que o Toriyama é um escritor ruim, até porque ele teve e tem muitas obras de sucesso. E fora que o Akira aprendeu com esse arco, isso porque no próximo torneio de artes marciais que teria, ele conseguiu administrar muito melhor tudo isso, provando um bom desenvolvimento com a prática, mas vamos deixar para falar disso no futuro. E falando de forma geral sobre o arco do 21º torneio de artes marciais, ele foi um arco que com certeza mudou tudo em Dragon Ball. Foi aqui que os fãs começaram a querer uma história mais voltada para as lutas do que para as aventuras soltas, e isso mudaria para sempre o curso da história. O próximo arco não vai ser voltado para essa temática, mas aqui nesse arco essa semente foi plantada, e no próximo isso seria exigido, para no seguinte as coisas começarem a mudar bastante. Sendo assim, de forma geral, o arco do 21º torneio de artes marciais foi mediano, mas ele foi a porta de entrada para Dragon Ball se tornar o que é hoje, e serviu como um protótipo para o autor desenvolver melhor os arcos de torneio futuros. Então o saldo desse arco, apesar de muitos problemas menores, é com certeza positivo. E essa foi a análise sobre o segundo arco de Dragon Ball, o 21º torneio de artes marciais. Você já leu esse arco no mangá ou assistiu no anime? Deixa suas opiniões aí para eu saber. E também diz se você concorda com as minhas críticas e soluções apresentadas nesse vídeo. Vai estar aí o vídeo anterior dessa série, analisando o arco Esferas do Dragão, e o primeiro arco da franquia. E também algum conteúdo a mais de Dragon Ball e algum vídeo que o YouTube recomende para você. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima, galera!